bem-vindos à nossa conversa. Antes de mais nada, um convite especial, tá? Que tal dar uma força para o trabalho sensacional do professor Júlio Facó? Se inscrevam lá no canal, curtam, compartilhem. É um projeto super bacana, sem fins lucrativos, que leva conhecimento para fora da universidade. Ah, e mandem sugestões de temas pra gente, adoramos. Bom, hoje o nosso papo é sobre os diferentes tipos de pesquisa. A gente vai usar o material do professor Facó como nosso guia, ok? A ideia é desmistificar um pouco como a ciência classifica suas investigações, né? Entender o que cada tipo de estudo está buscando responder. Vamos focar em duas classificações principais. Uma delas olha para como a gente lida com as variáveis, sabe? Aí entram as pesquisas quantitativa, qualitativa e a mista. E a outra classificação foca mais no propósito do estudo, que são os exploratórios, descritivos, relacionais e os causais. Parece complicado. Parece, mas a gente desenrola. Vamos com calma. Boa. Então, começando pela quantitativa. Essa é que mexe com números, estatística, matemática, certo? Exatamente. A pesquisa quantitativa, ela quer medir, quantificar as coisas. Os resultados vêm muito em gráficos, tabelas, busca ser bem objetiva, conclusiva. Tipo engenharia, né? Que precisa daquela precisão. E isso, muita pesquisa em engenharia é assim. Ela geralmente investiga o quê? O onde e o quando um fenômeno acontece. E o oposto disso? Quando os números não são o principal. Ah, aí a gente entra na pesquisa qualitativa. É outra pegada. Aqui o foco não é número, é mais descrição, argumento. A gente quer entender o significado, o sentimento, descrever uma situação. Entendi. É mais para explorar, então. Sim, natureza exploratória total. Busca entender o porquê e o como das coisas. Quer explicar as razões por trás dos fatos. Faz todo sentido. É como, sei lá, tentar entender por que um lugar está sempre cheio. Os números mostram que está cheio, Uhum. mas a conversa com as pessoas, a observação mostra o porquê. Isso, Talvez seja o atendimento, o ambiente. a vibe do lugar. Perfeito exemplo. E claro, muitas vezes a gente precisa dos dois olhares, né? Ah, e é aí que entra a pesquisa mista, imagina. Na mosca. A pesquisa mista faz exatamente isso. Combina elementos dos métodos quantitativo e qualitativo. Então os dados também são misturados. Números e palavras, digamos assim. Isso, você coleta e analisa tanto dados numéricos quanto dados mais descritivos, contextuais. O objetivo é ter uma visão mais completa, sabe? Mais Vasseur, robusta. legal. Bem útil para problemas complexos, imagino. Com certeza. E dentro dessas abordagens quanti, quali ou mista, a gente tem os diferentes tipos de estudo conforme o propósito. Certo, falamos dos propósitos. Exploratório, descritivo. Vamos começar pelo exploratório. O que ele faz? O exploratório é tipo o reconhecimento do território. Quando a gente sabe pouco sobre um assunto, sabe? Ele ajuda a identificar as perguntas mais importantes, as variáveis-chave para investigar depois. Uma revisão de literatura, por exemplo, pode ser um estudo exploratório. Ah, tipo um primeiro passo para entender o mapa. Exato. Ou uma pesquisa bibliométrica, para ver quem está pesquisando o que sobre aquele tema. Entendi. Depois de explorar, talvez a gente queira só descrever o que viu. Aí vem o descritivo. Isso mesmo. O estudo descritivo quer responder o que é isso, como isso se apresenta. Ele pinta um retrato da situação. Tem algum exemplo prático? Claro. Imagina medir a porcentagem de peças com defeito num lote que saiu da fábrica. Você não está explicando por que tem defeito ainda. Só está descrevendo a situação. Tantos por cento estão ok, tantos por cento não estão. Tá, descrevemos a situação. Mas e se a gente desconfia que uma coisa está ligada à outra? Aí, olha que interessante, entram os estudos relacionais. Eles investigam justamente isso, se existe relação, associação, correlação entre duas ou mais variáveis. Ah, tipo, ver se estresse e falta de sono tem a ver com a saúde mental de um grupo específico. Perfeito, exatamente. Poderíamos analisar, por exemplo, a relação entre estresse, sono, metas e a saúde mental de pessoas com deficiência, as PCDs. Mas atenção, né? Uma coisa importante. Ele mostra se as coisas andam juntas. Não prova que uma causa a outra.
Ah, isso é crucial, porque a gente vê direto manchete falando estudo mostra que X causa Y, mas talvez só mostraram uma correlação, né? Exatamente. É um pulo perigoso. Correlação não implica causalidade. Esse é o mantra. Um estudo relacional pode achar uma ligação, sei lá, entre tomar café e viver mais. Sim, sempre tem essa do café. Pois é. Mas para dizer que o café causa isso, aí precisa de outro tipo de estudo, muito mais controlado. Pode ser que quem toma café também faz mais exercício ou tem outros hábitos, entende? Entendi. Então, para provar causa e efeito mesmo, precisamos do último tipo, os estudos causais. Exato. Aí a coisa fica séria, como você disse. Os estudos causais investigam se mexer numa variável de entrada causa uma mudança na variável de saída. A pergunta muda. Como assim? Por exemplo, como o peso da carga afeta diretamente o tempo de voo de um drone? A gente quer isolar aquela causa específica, manipular uma variável e ver o efeito direto na outra. Nossa, isso deve ser bem mais complexo de fazer. Muito mais. Exige controle rigoroso, desenho experimental cuidadoso. É o tipo de estudo mais robusto para estabelecer causa e efeito. Uau! Que jornada! Então, para a gente amarrar tudo, a pesquisa pode ser sobre números e conclusões, quanti, ou sobre entender significados e porquês, quali, ou uma mistura dos dois, mista. Exato. E os estudos podem ter objetivos diferentes. Só explorar um tema novo, descrever uma situação, ver se coisas estão relacionadas, ou, o mais difícil, provar que uma coisa causa a outra. Perfeito resumo. E acho que a grande mensagem para quem ouve a gente e consome informação por aí é essa, né? Reconhecer o tipo de pesquisa por trás de uma notícia, de um artigo, ajuda muito a gente a ter um olhar mais crítico. Como assim? Ué, o estudo está só descrevendo algo, ou está sugerindo uma ligação, uma correlação, ou ele realmente comprovou uma causa. Saber isso muda como a gente interpreta o resultado, né? Totalmente. Ajuda a filtrar o que é só uma pista do que é uma evidência mais forte. Pois é, então fica a dica. Da próxima vez que ler algo baseado em estudos científicos comprovam, vale a pena tentar entender que tipo de estudo foi esse, a conclusão que estão tirando faz sentido com o método usado. Excelente reflexão para a gente fechar. Pensar sobre o tipo de estudo. Muito bom. Bom, agradecemos demais a companhia de todo mundo nessa exploração de hoje. E não esqueçam, apoiem o canal do professor Júlio Facó. Vale muito a pena. Até a próxima!